E aí, queridos, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a professora Karina de Biologia e estou aqui para contribuir um pouquinho para vocês com uma pequena análise de algumas questões aí para te ajudar nessa prova da FEMPAR que está se aproximando, tá? Então, eu selecionei aqui para vocês 3 conteúdos baseado em questões passadas da prova, que sempre tem uma recorrência importante, tá? Então, vamos começar relembrando aqui algumas coisas sobre ciclo do nitrogênio. Nessa questão da FEMPAR, eles pediram para vocês, né, falava aí do ciclo do nitrogênio, e que a fixação biológica desse elemento é uma das etapas importantes desse ciclo, né? Então, além dessa etapa que ocorre no solo, organismos fixadores também são encontrados onde, né? Em raízes, em folhas. Vocês estão vendo que são as duas opções. Aí ele coloca os tipos de bactéria. Então, vamos dar uma relembrada no ciclo do nitrogênio, que é o ciclo biogeoquímico mais importante. Eu diria que ele e o ciclo do carbono, né? O ciclo do carbono cobrado muito em provas onde a gente tem questões junto com a fotossíntese, com a poluição ambiental, com o aquecimento global, né? E o ciclo do nitrogênio bastante cobrado, porque é o único elemento químico, né, que a gente, gasoso, que a gente não consegue absorver de forma gasosa. Então, vamos lembrar aqui, pessoal, que o nitrogênio é o principal elemento da nossa atmosfera, 78% da nossa atmosfera tem nitrogênio, mas a gente não consegue absorver nem as plantas, tá? Então, quem é que vai fazer a fixação desse nitrogênio? Ela vai ser fixada apenas por bactérias, tá? Essa fixação vai fazer o nitrogênio virar amônia. Quem faz essa fixação? Essa fixação é feita por bactérias livres no solo, mas também por bactérias chamadas de rizóbios. Essas rizóbios são bactérias que vivem em mutualismo. E esse mutualismo é com as raízes de plantas leguminosas. Então, mutualismo com as raízes de leguminosas. Quem são as leguminosas mesmo? Ervilha, soja, feijão, tá? Todas as dicotiledôneas que têm um fruto tipo vagem são as leguminosas. Essas são as mais importantes, né? Então, é bem essa temática que é tratada ali. E em outras questões, eles abordam também a parte da relação ecológica envolvida aí, né? O conceito aí de que plantas são as leguminosas, tá? E aí vamos finalizar relembrando aqui também as outras etapas do ciclo, que são extremamente importantes. Depois da fixação, esse nitrogênio é convertido em nitrito e depois ele é convertido em nitrato na segunda etapa desse processo. Então, essa segunda etapa aqui, ela é chamada de nitrificação, dividida em 2 subetapas, né? Essa primeira é a nitrosação e a segunda é a nitratação. Nessas etapas participam bactérias nitrosomonas e aqui as bactérias chamadas de nitrobacter. Essas bactérias são de vida livre, quimiosintetizantes, tá? Portanto, elas são autótrofas e elas vivem tanto na água quanto no solo, tá? Essenciais. Por quê? Porque é o nitrato, pessoal, que vai entrar na cadeia alimentar. Então, as plantas não vão absorver amônia. Os animais não vão absorver amônia. A gente vai conseguir, nós, animais, vamos conseguir nitrogênio através da alimentação, comendo outros animais ou as plantas, né? E as plantas vão pegar esse nitrato e aí essas plantas ou as algas, né, vão pegar isso daqui, vai entrar na famosa cadeia alimentar.
beleza? Então, aí nós faremos parte desse ciclo do nitrogênio aqui nessa cadeia alimentar. Não podemos esquecer que parte do nitrato pode ficar no ambiente e voltar para a atmosfera, através do uso desse nitrato por outras bactérias, que são chamadas de bactérias desnitrificantes, e essa última etapa é a desnitrificação. Beleza? Essa desnitrificação é realizada por bactérias do gênero Pseudomonas. Então, aqui você tem um resumo completo, olha aí, de tudo que você precisa saber do ciclo do nitrogênio, tá? Agora, falta só uma coisinha para a gente colocar nesse ciclo. Como é que nós devolvemos nitrogênio para o ambiente, tá? A gente vai devolver nitrogênio para o ambiente, tanto na nossa excreção, quanto na nossa morte, através da decomposição e também excreção. Não se esqueça que todos os animais têm excretas nitrogenados, tá? Na sua composição química. Então, a gente excreta ureia, tem outros animais que excretam ácido úrico, outros excretam a própria amônia, né? O fato é que quem não excreta amônia diretamente vai ter os seus resíduos decompostos até virar amônia, fechando um miniciclo aí, beleza? Relembramos isso, vamos voltar lá para a questãozinha. Então, olha só, esses organismos fixadores também são encontrados onde? Nas raízes de leguminosas, pode ser essa. Folhas não, raízes de leguminosas pode ser, raízes de leguminosas, folhas não. Agora, leguminosa como feijão, beleza. Leguminosa como milho, não. Milho não é leguminosa, né? Leguminosa como a soja, pode ser. Então, nós estamos entre A ou E, certo? Aí, vamos lá para a letra A. São bactérias do gênero Nitrobacter que convertem o gás nitrogênio da atmosfera em nitrato. Não, o nitrogênio não é convertido em nitrato diretamente, né? A Nitrobacter, ela faz a conversão do nitrito em nitrato, lá na nitrificação, tá? Então, só sobrou aqui, ó, gênero Rhizobium, são os risóbios que convertem nitrogênio da atmosfera em amônia. Perfeito. É essa aqui. Tranquilo, queridos? Espero ter lembrado aí você de tudo, tá? E uma última dica. Essa parte de ciclo do nitrogênio, ela pode ficar em desequilíbrio pontualmente, principalmente no ambiente aquático, em ambientes aquáticos menores, né, como rios, lagos, lagoas, quando a gente tem um excesso de esgoto. O esgoto, né, por conta dos nossos excretas, ele pode gerar um desequilíbrio, porque as bactérias vão decompor todo o esgoto em nitrato, né? O esgoto é rico em nitrogênio, vai decompor em amônia, e você pode ter um desequilíbrio aqui no ciclo, tanto que quando tem excesso de nitrato e fosfato na água, existe a proliferação excessiva de algas, né? E aí pode desencadear, por exemplo, dependendo das algas, pode desencadear uma maré vermelha, pode, se for no ambiente salobro, pode desencadear o processo de eutrofização, tá? Então, são temáticas bem relevantes para você relembrar, ok? Agora mudamos um pouquinho de temática, vamos para genética e evolução, né? É bem recorrente, né, essa cobrança de fatores evolutivos, de genética mendeliana, genética de populações. Então, aqui nós vamos relembrar o que essa questãozinha pede para vocês é uma mistura aí de tudo isso que eu acabei de falar, né? Ele fala que a evolução pode ser definida como uma mudança ao longo do tempo da frequência dos alelos. Falou em frequência de alelos, a gente já entra no neodarwinismo, né? De uma população. Portanto, são as populações que evoluem, perfeito. Fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva. Autossômica recessiva.
Então, azinho, azinho, tá? Causada por variações na sequência do gene que codifica a proteína aí que está colocada em inglês, a proteína da fibrose cística. Tá. Sabendo que, no Brasil, cerca de 1 a cada 10 mil indivíduos sofre com a doença, a percentagem de heterozigotos, azão, azinho, ele quer saber o percentual de heterozigotos nessa população aqui é aproximadamente quanto? Então, para eu fazer esse percentual, eu vou ter que trabalhar com genética de populações. Para quem não se lembra da genética de populações, é quando a gente usa P. Deixa eu fazer o contrário, né? Frequência do alelo azão é igual a P. Frequência do alelo azinho é igual a Q. Frequência dos dois, né? P mais Q sempre tem que dar 1, tá? Então, aí eu já consigo saber a frequência de cada alelo. Aí, para eu saber a frequência do azão-azão, a frequência do azão-azinho, que é exatamente o que ele quer, e a frequência do azinho-azinho, lembrar que aqui é P ao quadrado, aqui é 2 vezes P vezes Q, e aqui é Q ao quadrado, tá? Por que lembrar do 2 aqui? Isso é muito importante, porque você tem duas formas da pessoa ser heterozigota. Ela pode receber o azão do pai e o azinho da mãe, ou vice-versa, o azinho da mãe e o azão do pai, né? Então, você tem duas possibilidades. Então, por isso que temos sempre que multiplicar por 2, tá? Então, vamos lá. Pegar os dados de novo. Uma em cada 10 mil indivíduos sofrem com a doença. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Que a frequência de azinho nessa população, que são os doentes, é 1 a cada 10 mil indivíduos. Isso daqui dá 0,0001, certo? E esse valor aqui, olha aqui, o que ele vale? Ele vale Q ao quadrado. Q ao quadrado é igual a 0,001. Eu vou tirar a raiz de Q e vai dar 0,01. Então, esse é o meu valor de Q. E aí, o que falta? Eu achar o valor de P. Se eu tenho o valor de P, ó, vou colocar aqui, né? Então, P vai ser igual a 1 menos 0,01. Portanto, P vai dar 0,99. Então, agora, o que eu faço com P e Q? Agora sim, eu vou aplicar nessa formulinha. Por quê, prof? Porque ele está pedindo a frequência de heterozigotos, né? Então, ó, frequência do azão-azinho vai ser 2 vezes 0,99 vezes 0,01. Frequência de azão-azinho vai gerar aproximadamente, isso daqui vai dar 0,02, vai dar 0,0198, tá? Então, ó, aproximadamente 0,02. Voltamos aqui para o exercício, ó, alternativa A me serve, a C não, a E me serve, né? Em relação a isso. Aí a letra A, agora a gente vai relembrar outra parte. Segundo o darwinismo clássico, seleção natural, não tínhamos mutações, não tínhamos frequência de genes, nada disso envolvido, né? Darwin não sabia da existência da genética. Então, ó, se existirem fatores evolutivos, o único fator evolutivo para o Darwin era a seleção natural, né? Como migrações agindo, a frequência dos alelos não mudará ao longo do tempo. Bom, então, 2 erros aqui. Primeiro, que se a migração atuar, a frequência muda, porque eu estou alterando, né, o genótipo dos indivíduos daquela população. E segundo, que isso não seria darwinismo clássico, tá? Então, errado aqui e errado aqui.
Então, só sobrou a letra E para gente, né? Segundo o neodarwinismo, se não existirem fatores evolutivos como mutações, as frequências não mudarão. Perfeito, tá? Então, se eu não tiver nenhum fator como migração, quais são os fatores evolutivos, né? Os fatores evolutivos, além da seleção natural, são migrações, mutações e deriva genética, tá? Que é aquela seleção aleatória de quem sobrevive a uma catástrofe ou alguma migração esporádica, tá? Então, queridos, bem importante, né, relembrarmos esse conteúdo aí, tá? E agora a gente vai para a última questão que eu selecionei, que é também sobre uma temática muito relevante para você recordar, que é a genética molecular, tá? A genética molecular, aqui tem um esquema muito importante para a gente se lembrar, né? De uma célula fazendo transcrição, tradução, splicing, né? Então, o que, que você está vendo aqui? Que o DNA está fazendo uma molécula de RNA. Isso daqui eu chamo de transcrição. E depois você está vendo o RNA virando um RNA mensageiro. E você observa, ó, que os verdinhos aqui sumiram e ficou só vermelhinho. O que são esses verdinhos aqui? Isso daqui são os introns. Os intrometidos, né? São aquelas sequências do DNA que não vão ter a receita para o aminoácido, que não vão codificar aminoácidos, portanto, não vão formar proteínas. Então, essas sequências têm que ser removidas. Então, como é que chama o número 2 aqui, que é a remoção dos introns? O número 2 é o famoso splicing, tá? E aí, o RNA mensageiro migra para o citoplasma, e o número 3 aqui é o processo de tradução, que é fazer a síntese proteica. Desse processo de tradução, o que, que tem que acontecer aqui? A gente lembra que o ribossomo vai se ligar com o RNA mensageiro, aí eu vou ter aqui no processo de tradução o RNA transportador. O RNA transportador vai trazer os aminoácidos, que são essas bolinhas aqui, ó, tá? E aí vão encaixando de acordo com os anticódons aqui no ribossomo para a síntese proteica. Outra coisa importante da gente lembrar, que está bem visível aqui, é o local desse processo todo, né? Você está vendo que transcrição e splicing estão acontecendo, ó, dentro do núcleo da célula, tá? E que a tradução vai acontecer no hialoplasma da célula, tá certo? Bom, queridos, então vamos lá para os itens. 1 indica etapa de transcrição, verdade? Em que uma fita de DNA serve de molde para a síntese de RNA mensageiro. Até aqui tudo bem. Se a fita molde do DNA apresentar essa sequência aqui, a sequência correspondente no mensageiro será essa aqui. Gente, eu não preciso nem fazer, porque vocês estão vendo um RNA com timina. Pode isso? RNA com timina não existe, tá? Lembra que a timina é uma base exclusiva do DNA, então não poderia ter timina aqui, tá? Então esse está errado, tá? Como é que teria que ser, prof, para eu lembrar? Vamos fazer aqui, ó. A teria que se ligar com U, G com C, C com G, aqui A, G, C, U, tá? Teria que ser assim. Então, isso daqui tá falso. 2 indica a etapa do processamento. Processamento é a tradução de splicing, tá? Quando trechos da molécula de RNA mensageiro que não
que não codificam proteínas, os chamados introns, são retirados. Perfeito. Originando uma molécula de RNA mensageiro funcional. Top, gente, tá? Então, esse processamento aqui é a mesma coisa que splicing, aonde eu vou estar removendo os introns. E 3 é etapa de tradução, correto? 3 é etapa de tradução. Nela, há participação de moléculas de RNA transportador, perfeito? Cuja função é transportar o ribossomo? Não. Eles não transportam ribossomo. A função é transportar aminoácidos até o ribossomo, que é o local da síntese proteica, tá? Então, falso esse aqui. As alternativas que ele me deu, ó, vai ficar a letra A, beleza? Queridos, era isso então, tá? Que eu espero ter ajudado vocês. Então, temos aí uma temática bem recorrente de citologia com genética molecular. Temos aí a parte de genética mendeliana com evolução e genética de populações e o ciclo do nitrogênio, tá? Beleza, fechamos então. Queria me colocar à disposição de vocês, convidar vocês para seguir a minha página lá no Instagram, Karina Kalahani, tá? Tá aqui para vocês o meu arroba, e convidar vocês para uma super revisão de biologia que eu estou fazendo para o Enem, tá? Essa revisão tem início agora no dia 25/9. Eu vou fazer 7 aulões ao vivo, totalmente direcionado para a prova do Enem, tá? Essas aulas vão ser toda segunda às 5 ou 6 da tarde, a princípio às 5, mas talvez eu tenha que mudar para 6, depois eu verifico isso, mas independente, se você não puder ver ao vivo, essas aulas vão ficar gravadas e você vai receber esse link da gravação, tá? Após a aula eu faço a lista de exercício direcionada e você vai ter a semana para tirar as dúvidas e resolver essa lista, tá? Então a gente vai ter um grupo de discussão também muito legal, onde a galera se ajuda muito. E aí, então, eu fico à disposição de vocês num plantão de dúvidas no WhatsApp, tá? E é isso, queridos. Se vocês tiverem interesse, entra lá no meu Insta, me manda um direct. No link da minha bio também tem o local para inscrição ou qualquer outra informação, tá? Pode me contactar lá. É um prazer estar contribuindo um pouquinho com vocês e fico muito feliz de conseguir chegar até vocês, né? Queria agradecer o convite aí, tá bom? Valeu, queridos. Um beijo. Tchau, tchau.